Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar nosso estudo do PET 5, né? Vamos falar de revoltas na República Velha. Vamos entender alguns conceitos, né, que está lá no nosso PET. Primeira República. Quando a gente fala Primeira República, é um período que vai de 1889, tá, até 1930, tá certo? Esse foi um período, né, que alguns livros falam República Velha ou República Oligárquica, né? Por que isso? Porque foi um período que o governo governava só para uma elite, que era a elite dos cafeicultores, né, dos produtores rurais. E, e aí, por isso que chamam de república oligárquica, é porque oligarquia quer dizer um governo para poucos, né? Por isso o governo só governava para esse pessoal. E o resto da população, né, que trabalhava, que punha a mão na massa, não tinha direitos, ficava sem as condições mínimas de sobrevivência, né? Porque toda a riqueza do país ia para esse pessoal, né? Então, até 1930, o Brasil teve vários governos, mas foram governos voltados para essa oligarquia, tá? E com isso surgiram muitas revoltas, né? Então, o que é revolta? Revolta é um movimento coletivo ou social em oposição a alguma figura de poder ou a um governo, tá? Então, o povo se revoltava contra esse governo. Então, essa república, essa primeira república, conhecida como uma república liberal, né? Porque a república liberal descentralizou o poder político e a organização administrativa do país, garantindo a autonomia dos estados. Entendeu? Porque o que eles fizeram? Lá no Império, o governo era centralizado na mão do rei, né? Na mão do imperador. A partir daí, quando entrou a República, essa República liberal, né? Então é essa elite que controla o governo. Então tirou o poder da mão do presidente e distribuiu para os vários estados. Então cada estado tinha a sua autonomia, né? E esses estados garantiam que esse governo permanecesse, tá? Com isso, a desigualdade social na República levou milhões à pobreza, sem acesso à terra, à educação, à justiça, à saúde pública. Então, naquele tempo não tinha leis trabalhistas, né? Não tinha direito à educação, o pobre não tinha direito à educação, a justiça era muito difícil, a saúde pública, então nem pensar, né? Então, os movimentos negros, principalmente, né, combatiam a discriminação racial, a falta de acesso ao mercado de trabalho, à educação, à participação na vida social e política. Então, a gente começa a ver que aconteceram vários grupos que começaram a se manifestar. Né? Os negros foi um desses grupos. Né? Então, nós tivemos dois tipos de revoltas desse período. Foram as revoltas urbanas, que é na cidade, e as revoltas do campo, que nós vamos ver mais adiante. Tá? Então nós vamos falar aqui das revoltas urbanas. Principalmente os operários, né, que as fábricas estavam nas cidades, né, no setor urbano do país. Então, os operários se organizaram em sindicatos para se fortalecerem e lutar por direitos. Por sua vez, o governo utilizava a força policial para reprimir, aprisionar e, em muitos momentos, socorriam mortes. Então, acontecia isso. Os operários trabalhavam 14 horas por dia, né? Não tinham direito trabalhista, não tinha direito de saúde, trabalhavam em ambientes insalubres. E aí eles começaram a protestar, começaram a ir para as ruas, fazerem grandes protestos e começaram a se organizar em sindicatos. E o sindicato começou a cobrar, né, o governo. E aí o governo reprimia tudo isso com força policial. Tivemos também algumas revoltas, nós vamos citar aqui algumas. Revolta da vacina, no Rio de Janeiro, foi o resultado do autoritarismo do Estado, dos graves problemas sociais, como a fome, pobreza, desemprego, além das epidemias, né, levaram muitos à morte.
Então as pessoas começaram a protestar na cidade. O que aconteceu? O governo, para fazer alguma média, melhorar algum modo social, o que eles fizeram? Eles começaram, a cidade não tinha condições sanitárias, né? Eles começaram a tentar transformar o Rio de Janeiro numa cidade, né, numa cidade melhor, parecia uma cidade europeia. E aí começaram a investir. E queriam obrigar a população a se vacinar contra várias epidemias que estava tendo na cidade. E aí o povo não quis. O povo não sabia, não tinha informação o que era aquilo que eles queriam injetar. De repente chegava as pessoas com a polícia e tudo na sua casa e obrigava a tomar uma injeção que você não sabia nem o que era. E aí o povo começou a se rebelar. Então essa revolta ficou conhecida como a revolta da vacina, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, tá? Aconteceu muita resistência da população para essas vacinas e, e teve até morte, prisões, morte, né? Outra revolta também muito famosa é a revolta da Chibata. Ela foi motivada por marinheiros, ela foi iniciada com marinheiros indignados com a situação que eles passavam, com a fome, eles tinham salários baixíssimos, indignos, né? E eram cometidos por castigos físicos. Eles eram castigados nos navios com chibatadas, como se fossem escravos. A maioria desses marinheiros eram negros. E aí eles se revoltaram, liderado por um famoso, uma figura muito famosa da história do Brasil, um herói nacional, que é o João Cândido, que era negro também. Ele e a sua tripulação, eles tomaram uma embarcação do Brasil, né? E ameaçaram bombardear, atacar a cidade do Rio de Janeiro. E aí o governo teve que se entrar para negociar com eles, né? Eles queriam só melhorar as condições dos marinheiros, eles não queriam nada além de direitos, né? De ser tratado dignamente. E aí o governo sentou, negociou com eles. Quando eles acabaram com essa revolta, foram todos punidos. João Cândido foi preso, torturado. E, mas de qualquer forma serviu para chamar a atenção das condições dos marinheiros e até conseguiram alguns benefícios e tal, mas o governo tratou eles com muito rigor, como sempre naquela época, né? Tivemos o tenentismo, que foi um movimento que desejava reformar a república pela luta armada, e esses caras queriam pegar em armas, né? Contra o liberalismo, a favor do nacionalismo, eles eram a favor das riquezas nacionais, contra o capital estrangeiro, defendia o desenvolvimento industrial nacional, eles eram contra a abertura do mercado, em oposição às oligarquias dominantes, né? O ensino gratuito, eles lutavam pelo ensino gratuito, né? E lutavam também pela instituição do voto secreto, porque na velha república o voto era aberto, as pessoas tinham que falar lá na sessão em quem eles estavam votando, né? Com isso tinha o controle dos coronéis da época. E no campo nós tivemos também muitas revoltas, tá? O sertanejo passava pelos mesmos problemas que o pessoal da cidade passava, né? Assim, passavam fome, não tinham direito à terra, eram explorados pelos fazendeiros e sem condições sanitárias e sem educação para os filhos. E aí nós tivemos muita revolta, né? A exclusão social é a falta de acesso à terra, levaram nas áreas rurais a impor resistência. Tá vendo? Então eles resistiram, eles começaram a enfrentar por causa dessa exclusão social e a falta de acesso à terra, porque quem mora no sertão, que vive da terra, precisa de terra para trabalhar, né? E aí nós tivemos alguns movimentos contrários. Por exemplo, os movimentos messiânicos, tá? Esse nome vem de Messias. O que quer dizer movimentos messiânicos? Quer dizer que eram movimentos de protesto que tinha um líder, que esse líder era um líder religioso. Sempre tinha um líder religioso para comandar, para incentivar o pessoal a protestar, né? Então nós temos dois exemplos aqui, que foi a Guerra de Canudos e de Contestado. Canudos foi lá no Nordeste, né, no sertão do Nordeste, e nós tivemos um líder chamado Antônio Conselheiro, que aí liderou
as pessoas que estavam sendo maltratadas, que estavam indignadas com a situação, e eles fundaram um arraial lá no interior do sertão e começaram a trabalhar juntos. Eles eram solidários, ninguém era dono de nada, todo mundo trabalhava junto e todo mundo tinha sua casa. E aí começaram a viver dignamente, né? E se isolaram do resto da República. Antônio Conselheiro era contra a República, né? Então, e ele pregava, nas pregações dele, ele começou a atrair muita gente. Tanto é que Canudos cresceu tanto que se transformou numa cidade. 20 mil, chegou a ter 20 mil habitantes. Né? E aí o governo foi lá e reprimiu muito violentamente, né? Depois de várias tentativas, várias expedições, né? Que eles resistiram. E aí o governo federal mandou uma grande expedição que massacrou, matou todo mundo, destruiu aquele Canudos, mas entrou para a história, né? Foi um grande protesto, né? Incontestado, e contestar a guerra de Contestado foi lá no sul, lá na divisa do Paraná com Santa Catarina. E aí foi a mesma coisa, briga por terra, né? Os trabalhadores rurais passavam fome, precisavam de trabalhar, e teve um líder religioso, né? José Maria, que é o nome dele, e ele liderou o povo, criou vários povoados, e eles começaram a viver solidariamente, né? E isso incomodou o governo. O governo foi muito duro, massacrou, acabou com a resistência deles, né? Tal, matou o líder. E então isso aqui é só para ilustrar para vocês, pessoal, que teve resistência no campo, tá? Fora esses movimentos messiânicos, nós tivemos um movimento muito resistente também, muito famoso, que você já deve ter ouvido falar, que foi o cangaço, né? Os cangaceiros. Ele reagiu à falta de política que atendesse aos interesses. Em algumas ocasiões, utilizava o banditismo social. O que é banditismo? Eles começaram a atacar as vilas, roubar mesmo dos ricos e dava para os pobres, para fazer algumas doações. E com isso a população começou a respeitar muito os cangaceiros, começou a, a até mesmo idolatrar, né? E proteger, defender eles. E aí, em uma realidade dura e seca, de fome e injustiças sociais, o que acontece? O povo começa a acreditar em quem está trazendo algum benefício para eles, né? Mas aí o governo também começou a endurecer até que tivemos vários grupos de cangaceiro, vários grupos famosos, né? O mais falado, o mais famoso é o de Lampião, né? Lampião e Maria Bonita. E aí o governo massacrou mesmo, acabou com esse movimento. Mas isso foram durante muitos anos, né? Tá? É só para vocês entenderem que nós tivemos resistência no campo também. E o que a gente pode concluir com esse período da Velha República de revoltas, né? Nós podemos concluir que a República nasce com a perspectiva de exclusão e desigualdade social, tá? Impedindo, através da violência, que a maior parte da sociedade tivesse acesso à participação efetiva na sociedade. Olha só, a República nasce, né, mas ela exclui a população, porque a República foi um golpe, né, e só a elite que deu esse golpe junto com o exército que ficou no poder. Né? O povo ficou de fora. E com isso, né, o povo se rebelou, o povo protestou, como sempre fez, né? Como até hoje. A atual República tem grande dificuldade em resolver o alto índice de violência e a desigualdade social, reflexo da história do Brasil. Olha só a importância da gente estudar a história. Por isso até pus esse desenho aqui da história da ampulheta. Por quê? Porque a gente estuda história para entender o passado e não cometer os mesmos erros. E hoje a gente continua, né, a classe trabalhadora, a classe baixa, continua sendo desrespeitada pela elite. Tá? E com isso, a gente precisa ter uma posição mais crítica na hora da gente votar, né, na hora da gente participar dos movimentos. Então, por isso que a gente tem que conhecer a história do Brasil. Tá? Então, qualquer dúvida, pessoal, essa semana está meio puxada, né? Nós vamos fazer a semana 1 e a semana 2 juntos.
Então, qualquer coisa, vocês entram em contato comigo. Meus contatos estão aqui, tá? Então, bons estudos e fiquem bem.